Olá, bem-vindos ao segundo dia de imersão Jornada de Fé. E eu tô aqui com vocês hoje para falar sobre um outro personagem da nossa jornada de fé. Esse é o vídeo 2 e ontem nós falamos sobre a viúva de Serepta, que entregou tudo que ela tinha ali para o Senhor, né? O seu último passo ali de fé com tudo que ela tinha em mãos. E hoje a gente vai falar sobre Abraão, que entregou o seu maior sonho e a sua maior promessa para o Senhor. Vamos ver como foi isso? Vamos falar um pouquinho sobre a fé de Abraão e vamos ver se a gente está equivalente mais ou bem menos que Abraão, né? Abraão é conhecido como o pai da fé aí pelos cristãos, né? Então, vamos ver se a gente consegue ter um pouquinho dessa fé parecido com ele, né? Vamos ler? Vamos lá, gente. Então, Gênesis 21, no capítulo 22, eu vou fazendo a leitura e eu tenho 3 pontos para falar com vocês. Então, no decorrer da leitura, eu vou parando para falar sobre esses temas, esses pontos de observação que eu tenho para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Versículo 1. Passando algum tempo, então é uma continuidade, né? Então a Bíblia ela não é lida assim aleatoriamente, é uma continuidade. Então tentem ler do começo do livro até chegar no capítulo 22. Passando por um tempo, Deus pôs à prova Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: Eis-me aqui. Então Deus disse: tome o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que indicarei. E na manhã seguinte, Abraão levantou-se para preparar o seu jumento. E levou consigo seus escravos e tal, e já começou a viagem, né? Então, gente, primeiro ponto que eu queria falar aqui, a confiança que a gente tem que ter em Deus, né? Por mais que muitas vezes nós não entendemos o que Deus está nos pedindo, aqui a gente vê claramente um gesto de confiança cega em Deus, né? Ele não questionou, você não vê um diálogo ali, você só vê uma ordem do Senhor para ele e no outro dia ele vai lá e faz. Cara, isso fala muito no meu coração, porque muitas vezes a gente fala: ai, então eu vou orar. Ai, então eu vou pensar. Aí eu vou fazer um jejum de 21 dias para confirmar, né? Tudo bem, aqui nesse contexto Deus fala diretamente com Abraão, Deus fala ali, a voz, né? Mas hoje em dia, Deus fala de diversas formas, né? Deus fala no nosso coração, Deus fala pela palavra, Deus fala por uma música, Deus fala por um profeta, né? Deus fala até por pessoas, por exemplo, discipuladores, líderes, né? Pessoas ali que estão te guiando, te aconselhando, né? As mesas dos aconselhadores, né? Que a gente sempre fala aqui também da importância de ter muitos conselheiros, né? Então, Deus ele fala de diversas formas, né? E geralmente a gente fala: eu vou estar orando sobre isso, né? Vou confirmar, né? Vou falar com a minha mãe, com a benzedeira, com a vizinha, com o garçom do restaurante, várias pessoas que não são cristãs, que não tem nada a ver, que não são profetas, né? A gente quer confirmar com eles o mover de Deus, pessoas que não estão conectadas, pessoas que nem acreditam na tua promessa, né? Já é difícil os filhos do mesmo pai, né? Imagina quem não é crente, né? Para te aconselhar, é muito difícil. Mas nossa humanidade, ela duvida, né? E Abraão ali, ele atende prontamente. Ele dormiu, devia estar orando ali antes de dormir. Deus falou com ele dormiu. Ou nem dormiu, né? Porque uma notícia dessa, gente, socorro!
Uma notícia dessa, você nem dorme, né? E aí, no outro dia, ele prontamente já arrumou tudo para ir em direção a esse lugar que Deus apontou, né? E é muito louco isso. E aí vem a parte 2, que eu acho que é a mais difícil aí, quando a gente fala sobre fé. O que é, gente? Aqui do versículo 3, do versículo 2 ali, até o versículo 8, eles estão no caminho, né? Então, se eu não me engano, foram 3 dias de viagem, né? No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe, né? Então, aqui ele demorou 3 dias para chegar naquele lugar, né? E nesses 3 dias, ele levou 2 servos e o filho, mais ele mesmo, né? Imagine quantas dúvidas e questionamentos ele não deve ter recebido, né? Então ali tá uma criança, 2 homens, você mesmo na sua humanidade, né, nas suas fraquezas, e Satanás, né? Satanás ali sempre jogando setas, né? Então a gente traduzindo ali para o nosso dia a dia, para a nossa vida, né? Quando nós estamos entre o que Deus falou e a conclusão, esse meio, esse processo, esse momento que geralmente Deus fica em silêncio, porque ele não vai ficar falando 70 vezes uma coisa que ele já falou uma vez, né? Basta a gente seguir. Mas nesse vago aí, esse processo, essa caminhada do ponto A pro ponto B, cara, eu acho que é o mais difícil de você se manter firme na fé. Por quê? Geralmente as pessoas acham que você tá louca. Imagina se Abraão tivesse falado pra mulher dele, aqui não fala. Eu acho que ele não contou pra mulher, porque senão a mulher tava lá, segurando a criança, chorando aos berros, né? Porque às vezes nós falamos pras pessoas, a mulher de Abraão era uma mulher incrível, provavelmente, mas assim, a humanidade dela também fala, sabe? E eu vejo isso muito na minha vida. Às vezes eu conto algo para uma amiga e ela sai dessa posição profética, conselheira, e ela vai para a posição de best friend, amiguinha. E aí ela já para de falar aquilo que Deus quer e ela começa a falar com a alma dela, né? Por quê? Porque ela já tem um amor por você, ela já tem um sentimento por você e ela não quer que você sofra. Só que às vezes Deus quer que você passe por um momento doloroso para aprender algo e a sua best friend, a sua amiguinha, não quer. Só que às vezes ela tá numa posição de autoridade. Só que ela já é sua amiguinha. E aí você fica assim, meu Deus, você não está entendendo, criatura, que Deus deseja que eu passe por isso. Imagina Abraão explicando para a mulher dele, não, querida, é o seguinte, tô pegando aqui a criança, eu vou sacrificar ele. Não! Você acha que ela ia ouvir Abraão contar e teve uma visão? Não, você teve uma visão primeiro, você é louco, né? É o que eu mais ouço. Não, porque o cérebro, ele faz imagens, né? Quando você dorme. Geralmente são coisas que você tá preocupada, que você pensa. Às vezes nem foi Deus que falou com você. Eu ouço muito isso, porque Deus fala muito comigo no sonho, né? E aí eu tenho que discernir o que é natural, o que é espiritual. E geralmente as amigas lindas, amadas, que me amam, elas não querem que eu sofra. E aí elas falam assim, ai amiga, eu não acho que isso é de Deus não. Para, boba! Você merece coisa melhor. Não, Deus não trabalha dessa maneira não.
Eu nunca vi. Eu, lá na minha cidade, eu nunca vi Deus trabalhar desse jeito. Eu acho bobagem. Se eu fosse você, eu não faria, né? Tô torcendo por você, mas eu não faria, tá? Por quê? Porque ela já tá almática, né? É muito amor. Ai, que neném. E, e nós também, né? Nós começamos a ficar almáticos, né? Na pressão, no silêncio de Deus, tava no deserto, tava quente, né? Não tinha um holocausto ali. E os servos dele devem ter perguntado: cadê o holocausto? Você vai sacrificar, né, querido? Ok, mas você vai sacrificar o que mesmo? Quer que eu pegue quantos animais? Não, não precisa pegar. Tá, mas calma, deixa eu te explicar, meu amor. Se você vai fazer um sacrifício, você precisa de algo para sacrificar. Aí Abraão fala: não precisa não. Deus vai prover. Aí você tem que andar 3 dias com pessoas que estão achando que você é louco. E você tem que suportar isso. A gente vai falar sobre isso amanhã, porque amanhã a gente vai falar sobre Noé. Pensa. Acho que Noé é o pior. O pior processo nessa Bíblia, eu acho que é o de Noé. Mas amanhã a gente fala sobre isso. Calma, calma, calma. E aí, chegamos na terceira e última parte que eu quero comentar com vocês. Aqui no versículo 9, né? Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão constituiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Arrumou seu filho Isaque e colocou-o sobre o altar em cima da lenha. Como que o menino ficou parado? O menino também tinha muita fé, né, gente? Cara, o menino também era crente, porque senão ele não ficava, não. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Olha só que legal. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão, eis-me aqui. Respondeu ele: não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Gente, aqui é a fé junta com a intimidade, tá? Porque eu te pergunto, e se nesse processo, né, vago de silêncio, de dor, de angústia e de dúvidas e de muitas coisas que vocês podem acrescentar, e se nesse processo Abraão tivesse parado de orar, tivesse começado a reclamar, tivesse dado brecha para setas de Satanás, lembra que eu falei, né? Muitas setas ali na nossa mente vêm nesses momentos. Imagina se ele tivesse dado atenção a isso. Será que ele teria ouvido a voz de Deus dizendo: foi só um teste, não precisa? Entende o ponto que eu quero chegar? Será que esse processo vivido de uma maneira errada não desconectaria o Senhor de Abraão, né, do Senhor, porque nós que nos afastamos, né, não Deus? Será que nesse processo, se Abraão tivesse murmurado, feito tudo isso que eu falei, ele perde a conexão, ele perde ali a intimidade? Será que ele teria ouvido a voz de Deus? É que o anjo foi fisicamente, né, gente? Estamos falando aqui de Abraão, estamos falando de uma outra época, mas hoje em dia, vamos trazer para nossa vida. Será que às vezes quando toca aquela música e Deus fala com a gente, quando a gente está sensível, quando a gente está jejuando, quando a gente está buscando e Deus fala e tal, e a gente conecta e pá, estamos num processo de dor, para de orar, para de jejuar, para de buscar, começa a murmurar, começa a dar espaço para Satanás. Você vai ouvir a voz de Deus quando Deus falar? Você não vai nem reconhecer a voz de Deus, porque você já vai achar que é o inimigo ou que é coisa da sua cabeça.
Então, gente, esses 3 pontos aqui que eu falei, vou encerrar aqui fazendo essa recapitulação, se é que isso existe. Vamos recapitular. Então, no primeiro momento, Abraão ouve e, por mais louco que seja o direcionamento, ele age prontamente. O segundo momento é o momento mais difícil, que é o momento entre a palavra e o cumprimento dela. É um momento que às vezes dura 3 dias, 3 anos, 10, meia hora, mas é um momento que vem as dúvidas, o silêncio de Deus, a dúvida dos amigos, as setas, né? As pessoas que não acreditam em você. E nós temos que nos manter firmes, porque tudo isso depende do terceiro momento, o cumprimento. E o cumprimento, muitas vezes a gente não sabe o que é, não sabe como Deus vai fazer, não sabe do que depende do Senhor, né? Do que depende de nós, do que depende de Deus. A gente não sabe como vai ser, a gente sabe que vai ser, né? Que é o primeiro passo. Mas a gente não sabe como vai ser, que é o último passo. Então, nós temos que estar sempre dependentes e confiantes para que a gente possa chegar nesse último passo. E quando a gente chega nesse último passo, esses 2 primeiros passos não podem ter abalado a nossa fé, a nossa conexão e a nossa audição espiritual. A gente tem que chegar no terceiro passo com a mesma sensibilidade que a gente recebeu a promessa lá no primeiro passo, ou mais, ok? Então vamos nos atentar em como estamos. Qual o passo que você tá? Você já recebeu uma promessa? Você tá esperando? Você já concluiu? Qual o passo que você tá? Como que você estava mais crente? Vamos usar esse palavreado, né? Essa expressão. Quando você estava mais crente? Antes de receber a promessa? Quando você recebeu? No processo ou depois? Quando você estava mais forte? O que mudou? Por que mudou? O que te abalou? O que abalou a sua fé? Para que hoje você esteja dessa maneira e antes, sendo que antes você estava muito mais forte. Ou ao contrário, né? Veja os benefícios daquele processo doloroso, daquele processo confuso, porém que te fez chegar onde você está hoje. Amém? É isso, gente. Muito obrigada por estarem até aqui. Se inscreva no canal para você receber os vídeos, né? Quando tiverem uns vídeos novos. E se você quiser estudar com a gente, vou deixar o link do grupo aqui embaixo. Clube Elas, nós mandamos os vídeos e aí lá a gente tem uma interação, mulheres maduras que vão passar a sua perspectiva, comentar, tá bom? Então se você não tá no grupo e você é uma mulher, clica aqui, entra e vem com a gente fazer parte dos nossos estudos, tá bom? Até mais e até amanhã!